Sua Bíblia, no Evangelista João, capítulo 6. Eu vou fazer essa leitura até o verso de número 9. E na realidade, no verso 9, eu vou pedir que a igreja toda leia comigo. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, leiamos: e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Vá agora ao Salmo 42, e nós vamos tirar um texto do contexto, e você vai ler comigo o verso de número 2. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Senhor, toma esse teu servo agora em tuas mãos e fale a cada coração. Porque eu sei que tu tens uma palavra especial a transmitir a cada um de nós. Mas prepare o nosso coração, desobstrua toda a canalização dos nossos ouvidos, e que agora, Senhor, a tua voz possa ecoar nesse lugar e dentro de cada um. Eu te peço já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Amados, quando eu meditava nessa palavra, eu separei 6 tópicos para trazer aos irmãos. O primeiro é que Jesus já deixou muito claro que essa grande multidão que o seguia por causa dos milagres. Ninguém estava preocupado com outra coisa a não ser os milagres. E esses milagres é que atraía essa multidão. E esse texto que lemos de João é um dos únicos que está escrito nos 4 evangelhos. E tem algo dentro desse contexto que
vai vir ao encontro de atitudes que muitas vezes sentimos vontade de tomar. E Deus não aprova. O que aconteceu há 2000 anos, estamos vivendo hoje. Muitos correm atrás do Senhor por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele dá. Poucos caminham com o Senhor por aquilo que Ele é. A maioria tem interesse e usam de uma liberdade de cobrar ao Senhor, dizendo que se Ele deu promessas, Ele tem obrigação de cumprir. Outros ministram que você tem autoridade para dizer a Deus, através da tua escolha, do teu posicionamento, que Ele precisa te abençoar com aquilo que você determinar. Mas a preocupação do Senhor é muito diferente disso. Ele usa circunstâncias, e inclusive este acontecimento é uma delas, que quando a gente olha, parece o Senhor estar preocupado com a multidão, ainda que estivesse. Mas a maior preocupação do Senhor era tratar com os seus discípulos. A palavra diz aqui no próprio verso 2 que a grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E ele então agora, Jesus sobe ao monte, assenta-se com seus discípulos, e próximo da Páscoa ele tem com eles esse momento. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas ele dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que tinha que fazer. O problema não estava na multidão, ainda que a multidão o seguia por causa dos sinais. Mas a maior visão do Senhor, em termos de necessidade, era qual seria a postura dos seus discípulos diante deste acontecimento, neste cenário. Como é que eles iam agir? Ele sabia o que tinha que fazer, mas ele consulta os seus discípulos para verem o que é que cada um apresentava diante dele de solução para aquele momento que era preocupante, porque este povo havia andado dias e dias, e eles agora estavam diante do Senhor, famintos. Aonde o Senhor ia, eles iam atrás, porque eles sabiam que Deus era um Deus de provisão. Mas a visão do Senhor era outra. Eu quero ver o que aqueles que são meus discípulos, meus apóstolos, vão me responder diante de tal necessidade. Quando você vê algumas atitudes do Senhor, eu fico impressionado. Os irmãos notaram que eu hoje pedi para vocês virem louvar o Senhor à frente do altar, porque muitas vezes nós estamos dispersos, e por estarmos dispersos, nós perdemos oportunidades preciosas de louvar o Senhor, sem nos preocuparmos com o ambiente. E enquanto, isso foi muito claro o Senhor me falar, que enquanto nós louvássemos a Ele diante do altar, com a nossa mente transportada ao trono dEle, Ele teria liberdade e não teria nada que o impedisse de realizar
coisas maravilhosas na vida de alguns. Não vou dizer todos, não, de alguns. E eu creio que vai acontecer. Vai haver a testificação do Senhor. Eu tenho plena convicção disso, porque eu pude observar vidas que muitas vezes parecem não ter alegria de louvá-lo, e estavam louvando. O que é isso senão o Espírito de Deus? Mas agora, eu vejo o Senhor provocando situações. Pregamos já sobre a mulher samaritana, em que o Senhor vai com os 12 ao poço de Jacó. E ali, ele estava provocando um momento para testar os seus discípulos. Agora, novamente, ele tem outro tipo de mexer com aqueles que o acompanhavam. Qual é a visão que eles tinham desse momento? E nós começamos a ver que algumas justificativas deles não estavam debaixo daquilo que o Senhor os conduzia e os ensinava. Veja bem, ele vira para Filipe e diz assim: onde compraremos pão para estes comerem? E no verso de número 7, Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão. 200 dinheiros era o salário de um ano de trabalho. 200 dinheiros não bastará, não seria suficiente para que cada um deles comesse um pequeno pedaço. Mas eles estavam junto daquele que provê tudo. E dentro de circunstâncias que Deus permite, é exatamente para externarmos como estamos tendo a visão do que o Senhor faz. O primeiro que ele pergunta, já foge daquilo quem era o Senhor. Eles caminhavam juntos, viam milagres, mas no momento desse, criavam obstáculos na sua fé. Era simples. Filipe, onde compraremos pão para todos esses comerem? Ele podia dizer: tu sabes, porque tu tens poder para realizar. Mas ele disse: Senhor, 200 dinheiros não serão suficientes para alimentar este povo. O que eu quero trazer nessa noite é que o Senhor gera circunstância na nossa vida para ver aonde vai a nossa lealdade com Ele. Ele já sabe de tudo, mas Ele quer mostrar para mim mesmo que muitas vezes eu sou incrédulo, ainda que falando das atitudes, da autoridade e soberania dEle, no momento em que Ele permite eu passar por alguma circunstância, eu nego. Eu não consigo transmitir qual é a intensidade da minha fé diante daquele que eu digo servir, e que muitas vezes falo que Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades, mas muitas vezes Ele permite os momentos para que eu entenda que eu estou firmado muitas vezes numa fé teórica. Aqui está a prova, Filipe. E ainda diz mais: uns dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe. Eu li o Salmo 42:2, tirando o texto do contexto, porque lá fala de estarmos já na glória com o Senhor. Mas eu quero dizer, o salmista diz assim: quando a minha alma tem sede do Deus vivo, quando é que eu vou me apresentar diante dEle?
aqui neste cenário de João 6, um rapaz sem nome se apresenta. André chega para o Senhor e diz: Senhor, tem um moço aqui. Olha como ele fala para o Senhor: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Agora vem a postura de André, apóstolo. O que ele diz? Mas o que é isto? O que ele responde? Mas o que é isto? Para tantos comerem. Há momentos que nos sobrevêm circunstâncias difíceis, e nós, acostumados que o Senhor nos supre em tudo, nós nos abalamos quando nos falta provisão. Nós olhamos para a situação e não vemos como, na nossa fé, no nosso entendimento, na nossa compreensão, como é que o Senhor pode suprir esse momento. Um disse 200 dinheiros não é suficiente, o outro diz 5 pãezinhos e 5 pães e 2 peixes não é suficiente para alimentar tanto. Senhor, e chega no livro de Marcos, os seus apóstolos dizem para Jesus: Senhor, dispensa esse povo, se livra desta situação, sai deste buraco. Senhor, manda cada um voltar para casa. Eles caminharam tanto e já está findando o dia, que eles ainda possam retornar e encontrar o que comer em algum lugar. Senhor, não fique na tua mão essa situação difícil, dispense-os. Peça para eles irem embora, porque o dia ainda está claro, eles vão encontrar algum lugar onde comprar. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos assim. Eu quero ler Deuteronômio, no capítulo 8, a testificação do que eu disse, que o Senhor cria momentos para nos provar. Ele diz aqui em Deuteronômio capítulo 8, versos 2 e 3. Diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Para quê? Para quê? E para que mais? Para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus permite situações para nós não ficarmos volúveis na nossa caminhada com Ele e saber que Ele é muito mais do que nós conhecemos dEle. Ele é muito maior, mas a misericórdia dele é tão grande, que muitas vezes ele te põe em beco sem saída, para ver qual é a tua visão que você tem dele, quem é ele para você. Filipe viu que ele não poderia ajudar, não teria condições financeiras. André não cria que algo na mão de Deus prosperaria, na mão do Senhor Jesus. Por isso ele disse: esses 5 pães, 2 peixes,
não vai ter a mínima condição de alimentar. Escuta, mas na mão do meu Senhor, o que eu coloco na mão dele, ainda que seja coisa mínima, será que ele não tem poder para fazer com que tudo seja mudado e transformado na minha vida? Senhor, dispensa o povo, mande cada um voltar para sua casa. Ainda é dia, antes que a noite venha, porque nós não temos condições de nada. Mas eu quero dizer, muitas vezes nós não imaginamos, alguém sem nome aparece e entrega ao Senhor aquilo que ele tinha. Diante dos olhos daqueles apóstolos, era algo que não tinha a mínima possibilidade de suprir a necessidade de 5.000 homens, com mulheres e crianças, 10.000 pessoas, que estavam o dia todo acompanhando o Senhor, famintos. Há muitas vezes, hoje o presbítero Rogério estava dizendo que diante do acontecimento ele não abriu a boca porque se sentiu uma ovelhinha. Depois ele viu que o Senhor agiu. Mas muitas vezes me pega de surpresa, me pega no contrapé. E o Senhor deixa para nós nos virarmos para resolver situações. Mas é na situação difícil que nós temos que nos apresentar a Ele e poder dizer a Ele: Senhor, conta comigo, eu sei quem Tu és. Jó chegou no momento que ele falou: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e os meus olhos o verão e não outros. Eu sei quem Ele é. E Deus permite esse momento para eu poder dizer e responder a Ele quem Ele é para mim. Não que Ele não conheça, mas eu é que desconheço, que muitas vezes a minha visão do meu Senhor não é a realidade do que eu penso. Mas ele continua dizendo: um rapaz se apresentou e entregou alguma coisa para entregarmos nas tuas mãos. Queridos, eu tenho muita tristeza quando eu ouço pessoas dizerem: eu estou cansado, desanimado, eu vou parar. Estou frustrado. Eu não tenho mais alento. Para prosseguir. Eu não tenho ânimo. Eu prefiro ficar na minha. Recuar. Porque eu não sei como pode essa situação resolver. Eu não tenho mais alegria. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a todos daqui: o mínimo que você tem, se você entregar nas mãos do Senhor,
algo vai acontecer, nem que for você dizer: Senhor, eu não tenho que te oferecer, eu não tenho como ser usado, eu não tenho nada para te dar de bom, pois o Senhor, se Ele receber o que você der, alguma coisa vai acontecer. Esse menino viu isso. E eu quero dizer para você que muitas vezes Deus nos prova, não é para nós sermos os beneficiados, não. Muitas vezes tem vidas sentadas que deixaram de fazer o que podiam fazer para o Senhor em prol de um povo. Esse menino olhou para o povo. O Senhor olhou para os discípulos e apóstolos, mas esse menino olhou para a necessidade do povo. E ele creu, porque ele nem se apresentou, ele entregou a André: leve para o mestre, porque eu creio que esses 5 pães que eu tenho e esses 2 peixes, na mão dele, vai acontecer algo tão tremendo, que todo esse povo vão viver, beber e comer da minha atitude. Porque eu confio no Senhor em quem eu sirvo. Esse moço amou o povo. Os próprios apóstolos disseram: dispensa o Senhor, manda eles embora para casa. Mas ele disse: não, eu creio que na mão do meu Senhor há poder, autoridade, soberania, para poder alimentar toda essa turma com aquilo que eu tenho tão pouquinho, mas nas mãos dele há de prosperar. Agora, um detalhe: quando em situação difícil você não recua, e você pega o mínimo que você tem e põe na mão do Senhor em favor de alguém, em favor de um povo, em favor de uma igreja, olha que coisa maravilhosa. Continuando no capítulo 6 agora de João. Verso de número 10. Olha o que ele fala. E disse Jesus: o quê? Mande assentar o povo. Irmãos, há momentos na nossa vida que eu desconheço. Eu olho, eu corro de um lado para o outro, buscando meios de suprimento da minha vida. Mas quando eu entrego na mão do meu Senhor algo, enxergando a necessidade de um povo, como esse moço fez, o Senhor Jesus diz assim: mande assentar os homens. Sabe o que ele estava dizendo? Alguém creu em mim, e a atitude deste alguém vai gerar descanso. Você entendeu? Uma atitude minha de não recuar. Muitas vezes, meus irmãos, está difícil, as angústias, as aflições, o cansaço, e nós temos desejo de parar, mas eu vou dizer para você: se você parar, alguém deixará de ser abençoado. Quantas vezes dobramos o joelho, oramos e parece que não acontece nada. Continue, porque alguém vai sorver do teu sacrifício. Quando no meio de tanta necessidade eu olho e eu enxergo o Senhor como todo poderoso, e eu vou dizer: Senhor, o pouco que eu tenho, o mínimo que eu tenho, eu quero me entregar nas tuas mãos. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem irá por nós? E imediatamente alguém disse: eis-me aqui, envia-me a mim.
Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser o intercessor, eu quero ser o instrumento em tuas mãos, e as circunstâncias que eu estou vivendo não vai me impedir. Muitos estão em casa hoje, sentados, não têm alegria, não têm ânimo de ir à casa do Senhor, já não tem mais prazer nele. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quando eu vou à casa do Senhor, o pouco que eu faço, Deus transforma em descanso para aqueles que muitas vezes estão famintos. Um menino, Jesus vem e diz o quê? Manda o povo sentar. O mínimo que você faz, Deus honra. E alguém vai beber do que sai da tua vida. Ah, mas eu estou cansado, eu não tenho mais prazer, pastor. Queridos, você já imaginou o que o Senhor Jesus fez por você? Na voluntariedade de ir para a cruz. E eu muitas vezes fico parado, travado. Estou olhando as necessidades, mas parece que eu não tenho a mínima confiança no meu Senhor. Quando eu vejo a necessidade de um povo, eu tenho que entregar nas mãos do Senhor o que eu posso e dizer a Ele: Senhor, não é muito, mas eu tenho fé que esse pouco que eu tenho, que eu não vou mais parar, que eu achei, Senhor, que não seria de valor algum, mas eu quero entregar em tuas mãos. Senhor, use para abençoar a vida de alguém. Me use, Senhor, para suprir a necessidade de alguém. Me use, Pai, para alegrar o teu coração. E no mínimo que eu tenho, eu creio que muitos haverão de ser abençoados. Aí o Senhor vai dizer: mande o povo sentar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Olhando para você e para mim: mande o povo sentar. Chegou provisão. Eu vejo pessoas que falam para mim: ah, pastor, eu vou me sentar. Querido, Deus te deu algo que não é para você recuar. O Senhor diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, a minha alma não tem prazer nele. Você pode fazer muito pelo reino de Deus. E ele continua dizendo: disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Não fala das mulheres, não fala dos filhos, mas essa multidão no mínimo dobrou. Mas aquele rapaz não viu dificuldade, aquele rapaz não descreu, nem nome tem, mas ele creu que aquele povo iria voltar para casa saciado, dessedentado, por aquilo que estava nas mãos do meu Senhor. Nunca deixe de se apresentar ao Senhor dizendo: eis-me aqui. Irmãos, quantos anos de caminhada, quanto tempo de caminhada você tem? Quanto você já não viu o Senhor fazer? Do nada Ele faz tudo. Do que não existe, o que não existe Ele traz à existência. Aonde não tem a mínima possibilidade de abrir porta, Ele abre.
Você já tem na tua vida as experiências de tantas coisas que Deus fez por você, e hoje muitas vezes se sente abatido, desanimado, perde a alegria. Entregue-se ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu estou passando por tantos problemas, mas eis-me aqui, conta comigo. Senhor, eu nem sei o que eu tenho para poder te dar, mas alguma coisa na minha vida e nas tuas mãos pode servir e abençoar esse povo. Eu quero ser bênção para a tua igreja, eu quero ser bênção para os teus filhos, eu quero ser bênção para a tua igreja. Senhor, não me deixe perder essa oportunidade. Eu quero nas tuas mãos ser um baluarte, mas eu não quero mais sacrificar o momento de ser bênção para o teu povo em prol de mim mesmo. Não quero. Tem coisas que só vão materializar-se na minha vida quando eu passar por momentos difíceis. Quem de nós pode dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum? Quem poderia dizer? Deus está te chamando, dizendo: você tem tanto para pôr na minha mão, e o que você puser na minha mão, eu vou prosperar, eu vou suprir. Você vai ver, não estou preocupado com a tua vida, eu estou preocupado é que aquilo que você entregar para mim, vidas serão abençoadas. O povo está morrendo de fome, estão atrás de Cristo. Nós também estamos caminhando com o Senhor e não enxergamos muitas vezes o que precisamos fazer. Querido, você tem 5 pães, estou falando agora figuradamente, você tem 5 pães, você tem 2 peixinhos, entrega ao Senhor, diga: Senhor, multiplica isso para a bênção do teu povo. Mas muitas vezes nós estamos falando: Senhor, me livra dessa, manda esse povo voltar para casa, Senhor, eles poderão comprar alguma coisa para comer. Qual é a minha visão daqueles que estão necessitando? Estou preocupado comigo? Me esqueci do que Deus já fez na minha vida. Eu atendi, pedi até a irmã Silvia Helena que preparasse uma cesta para um homem que encontrou comigo, e ele disse assim a mim: eu estou desempregado, pastor, meus filhos estão passando fome. E eu pedi à irmã Silvia Helena que preparasse uma cesta especial, que pudesse ter produtos para as crianças, que pudessem ter uma bolacha. Ele ligou para mim e eu disse para ele: olha, vai em tal endereço, vai ter alguém te esperando lá. Pega aquilo que você necessita e que Deus te abençoe. Ele veio, pegou a cesta e levou para a casa dele. E eu não ouvi mais. Mas um dia eu o encontrei. Fiquei até constrangido, porque ele era um garçom.
E eu fui em determinado lugar e ele estava lá. E ele disse a mim: pastor, o senhor não sabe o que aquela cesta produziu dentro da minha casa. Nunca nós comemos tão bem. Os meus filhos comeram tão bem. E pastor, aquela cesta não acabava. Aí eu disse a ele: querido, eu vou pedir novamente assistente social. Se tivermos condições. Ele falou: não. Aquela cesta me deu força para trabalhar. Hoje eu estou dando cesta para alguém. Porque Deus tem me abençoado de tal forma para eu entender que eu tinha condições de ajudar alguém. As portas do trabalho se abriram para mim. E hoje eu estou ganhando o suficiente para sustentar minha casa e ainda ajudar alguém que não tem o que comer. Tudo que você puser na mão do Senhor, o Senhor vai usar para suprir a necessidade de alguém. Não pare nessa caminhada, não pare. Outra coisa, não troque os momentos com o Senhor, preocupado só com a tua vida, não. Tem gente precisando de você. E aquilo que você tem, não vai poder você direto, poder ajudar alguém. Põe na mão de Deus. Peça a Ele: Senhor, o que eu tenho eu quero te dar. Eu não tenho ouro, o Pedro disse, não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Abra comigo, 2 Reis, capítulo 4. Olha como é glorioso eu ter o que dar. Capítulo 4, a partir do verso 2, diz assim: e Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, olha a diferença de Filipe e de André. Então disse Eliseu: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. E então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele lhe disse: vai, vende o azeite,
paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Sabe o que é isso? O profeta deu a direção. O que a senhora tem? Eu só tenho uma botija. E há momentos em que falava: nós vamos fazer um bolo, vamos comer, eu e meu filho, e vamos morrer. Não vai não. Dá isso aqui que eu vou pôr na mão do Senhor. Você tem algo para dar, você tem algo ainda, você tem algo que vai te suprir em tudo, e na mão do Senhor, Ele vai te dar condição de fazer aquilo que você nunca imaginou. Vai, mulher, vende o azeite, traga tudo para cá. Não tem mais vasos? Não, vende o que tem, e agora vá viver de tudo que você recebeu desse azeite, que tinha uma botija. Quando eu ponho na mão de Deus, não para mais. Você entendeu? Não para mais. Tem muitos que eu tenho dito, eles falam: ai pastor, mas eu tenho ganho tão pouco, eu tenho não sei o que, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso, mas os empregos só aparecem para eu não permitir que eu vá ao culto. Eu falo para ele: querido, então faz o seguinte, se não te derem aumento no teu trabalho, olha para a tua despensa. Nada vai acabar lá. Tem muitos que vão ganhar muito mais do que você e estão tendo necessidade, mas Deus tem duplicado na tua casa. E você vai ter para você. Neemias chamou o povo e disse assim: venham. Vamos festejar este dia, porque este dia o Senhor fez para nos provar quem Ele é. E diz a palavra que o povo chorava, porque começaram a ter em grande abastança, em grande abundância, e enviaram porções aos que não tinham nada para sobreviver. Meus irmãos, sabe o que eu quero dizer? Não sacrifique a vida do teu irmão. Não sacrifique a vida da igreja. Deus tem te dado, talvez algo aparentemente tão pequeno. Entrega na mão do Senhor, e muitos vão ser abençoados. Não pare. Não, pastor, eu não tenho mais alegria. Eu os chamei à frente do altar, porque eu vi pessoas que enquanto louvavam, Deus estava mudando a situação. Estava mudando, porque estavam dando ao Senhor o louvor. Não tem mais nada para dar, o louvor. Então, louve, dê o que você pode ao Senhor, porque muitos serão abençoados através da tua vida. Não pare, não pare, em nome de Jesus. Deus trouxe você à existência para você ser um instrumento de bênção nas mãos dele. Não te abatas por aqueles que estão muitas vezes desanimados. Não olhe para a circunstância, não olhe para a tempestade nem para o mar. Deus está te chamando. Quanto tempo já perdemos na nossa vida? Quanto tempo você está sem oferecer nada ao Senhor? Ah, mas eu só tenho uma botija, eu só tenho isso, eu vou dar o que ao meu Senhor? Entregue para Ele. Eu quero te dizer o seguinte: olhe para Ele e diga assim: eis-me aqui, Senhor, eu não tenho nada, mas Tu sabes o que eu posso te dar. Eis aqui um rapaz que não teve a visão que Filipe teve,
Não teve a visão que André teve, apóstolos do Senhor. E agora um detalhe: quando esse moço entrega os 5 pães e 2 peixes, e o Senhor manda o povo se assentar, só de homens 5.000, diz a palavra, que eles comeram até fartar. Mas sabe um detalhe? O Senhor dividiu aquele povo em grupos, e Ele chamou os 12. Peguem o cesto e sirva o povo. Primeiro a comer do cesto foram os apóstolos, para não duvidar de que Deus tem poder. E depois, sobraram 12 cestos. Por que 12? Eu creio que o Senhor deve ter falado para eles: agora vocês, os 12, cada um pega o cesto e leva para casa. Do nada, ele fez tudo. Comeram até não aguentar mais, mas os 12 tiveram que engolir. Que tal procedimento, junto do mestre, foi algo tão deprimente. Mas tem um menino lá. Como Deus é, sempre aparece alguém que a gente não dá valor. E esse alguém, que tem muito menos do que temos, Ele entrega nas mãos do Senhor, para abençoar um povo. Olha para o que Deus te chamou. Se disponha nas mãos dEle. O Senhor está te esperando. A multidão está faminta, e o Senhor está esperando a tua reação. Como é que você está enxergando? Feche os teus olhos. O que Deus está pedindo de você? Dê a Ele a tua vida. Quanto tempo você tem perdido? Olhando para um, para outro, sendo frustrado, muitas vezes traído, decepcionado. Mas o Senhor não está mandando você olhar para atitudes daqueles que muitas vezes não enxergam a necessidade do povo. Deus está te chamando para ser instrumento nas mãos dEle, porque através da tua vida, alguém será alcançado. É isso que Deus quer. Não fique olhando para o passado. Não fique olhando para vendaval, fique olhando para a situação difícil, não fique olhando para nada, olhe para o Senhor. O Senhor quer liberar algo glorioso na tua vida hoje. Você tem muito para dar. Esse muito aos teus olhos parece nada, mas aos olhos e nas mãos do Senhor é tudo. É tudo. Quantos não estão dependendo da tua atitude com o Senhor para poder abraçá-lo?
Eu estou cansado, não vou. E o Senhor te esperando de braços abertos, dizendo: venha, venha comigo, porque eu vou usar a tua vida para abastecer outros, eu vou usar a tua vida para salvar outros, é através da tua vida que eu vou fazer algo glorioso, no meio da tua parentela, no meio dos teus parentes, amigos, colegas, mas você precisa me dar o que você tem, me entrega o que você tem, não questione mais, não se apoie em frustrações. Eu que te salvei, eu te comprei, e eu te comprei para mim, para eu te usar como eu quero. Ele está te chamando. Eu não conheço a tua necessidade, eu não sei o que passa dentro de você, mas tem algo que você pode dar. Talvez no meio de um número grande daqueles que você olha e diz: mas eu não, quem sou eu diante desses? O Senhor está dizendo: venha, porque eu chamei você e escolhi você, porque eu quero alcançar aqueles que hoje estão morrendo, porque eu não tenho tido condição de te usar, porque você não se dispõe nas minhas mãos. Seja como esse rapaz: Senhor, eu entrego a minha vida, para que tu faças de mim o que tu quiseres. Eu já estou cansado, Senhor, de perder tempo, preocupado comigo, desanimado, quando eu sou produto de uma escolha, eu sou produto de uma compra. Tu me comprastes lá na cruz do Calvário. Eu não sei o que você está passando, não sei, mas o Senhor está te chamando hoje. Agora não é hora de parar de sentar, agora não é hora de se afastar, agora é hora de olhar para a multidão, e a tua vida é instrumento que eu estou aguardando para te usar. Se houver alguém que deseje receber uma oração, e usar essa noite para dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Se houver mais alguém, fique em pé no teu lugar, dê a Ele, dê a Ele o que você ainda não deu. Ele está olhando para você hoje. Ele te quer. Não perca tempo. Louvo a Deus por todos esses que estão em pé. Não te justifiques no tempo perdido, naqueles que simplesmente te causaram danos. Não. O Senhor está te chamando. Eu peço à igreja, continue com os olhos fechados, por favor. Eu quero orar por essas vidas. Você que se colocou em pé, põe a tua mão no teu coração e diga assim: Senhor, eu não tenho o que te dar, mas eu te dou o meu coração, que eu recolhi, que eu escondi
não escondi a tua palavra, eu escondi o meu coração. Mas eu quero, Senhor, ser o instrumento para abençoar a minha vida. Eu não tenho na minha vida algo de bom, nada de bom, mas eu entrego nas tuas mãos, para que através do que eu ponho nas tuas mãos, que é a minha vida, tu possas alcançar muitos outros. Senhor, eu coloco os teus filhos em tuas mãos. No meio destes, há corações tristes, lágrimas que são derramadas, talvez palavras dizendo: eu não sou digno de colocar minha vida em tuas mãos, para que tu faças algo através dela. Mas eu coloco esses esta noite em tuas mãos, porque através deles algo vai acontecer em outras vidas. Use-os, todos esses, Pai, use-os, e manifesta o teu poder através dessas vidas. Que nenhum recue, mas que todos prossigam. E estando em tuas mãos, sejam instrumentos de cura, de libertação, mas acima de tudo, sejam instrumentos de salvação. Eu os coloco de uma forma muito especial na concha das tuas mãos. Faça, Senhor, algo grandioso e glorioso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu me apresentarei diante dele? Você que ergueu a tua mão e ficou em pé, entregue e fale: Senhor, eu estou aqui, usa-me para a glória do teu nome. Pai, eu abençoo o teu povo, e no nome de Jesus Cristo, faz algo glorioso em todas as nossas vidas. Não nos permita nos abater por circunstâncias, futuros sombrios. Senhor, que sejamos instrumentos para a salvação de almas. E a todos que aqui estão, usa para a glória do teu nome, e que muitos sejam supridos através das nossas vidas. Não nos permita olhar para aquilo que um dia machucou e feriu, mas ajuda-nos e renova-nos para algo novo, como cantamos nessa noite. E no erguer da minha destra, eu abençoo todo o teu povo, que nenhum desses deixe de se colocar em tuas mãos, e a tua abundante graça, maravilhoso amor e a intimidade com teu Santo Espírito repouse sobre todos, que haverão de caminhar produzindo, ganhando frutos para o teu reino. A todos esses